Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Clube do Livro. Dessa vez a gente vai falar sobre o livro Livre de Ansiedade, que é um livro também curtinho, da Artmed, e é um livro que vai ajudar a gente bastante. Vamos começar então falando um pouquinho sobre o livro, né? O livro Livre de Ansiedade, ele mostra que a ansiedade ela não é um defeito, mas um mecanismo natural do nosso cérebro que ficou desatualizado para o mundo atual, passando a reagir como se estivéssemos em perigo constante, mesmo quando não estamos. Ao longo dos capítulos, o autor vai explicar como diferentes transtornos de ansiedade funcionam, como fobias, pânico, toque, ansiedade generalizada, ansiedade social e traumas. Ele destaca que o problema não está nas situações em si, mas na forma como interpretamos ela. Com base na terapia cognitivo-comportamental, ele ensina que é possível reduzir a ansiedade ao questionar pensamentos automáticos, parar de evitar o que causa medo e se expor gradualmente às situações, permitindo que o cérebro aprenda que está seguro. No geral, nesse livro ele traz uma mensagem clara. A ansiedade não precisa desaparecer completamente, mas pode ser compreendida e controlada, permitindo que a pessoa retome sua liberdade e qualidade de vida. Para a gente começar, a gente precisa entender que a ansiedade ela não é algo raro, nem um sinal de fraqueza. Na verdade, ela é uma das condições mais comuns hoje em dia. O autor mostra isso contando a história de uma paciente que vivia com um medo constante, evitava várias situações e com o tempo isso começou a afetar toda a vida dela, inclusive levando à depressão. E isso é importante porque mostra que a ansiedade não fica só no pensamento, ela impacta o trabalho, os relacionamentos, o sono e até a saúde física. Outro ponto importante é que mesmo vivendo em uma sociedade mais segura do que antigamente, a ansiedade ela aumentou. Isso acontece porque hoje a gente vive com muito mais pressão, mais cobrança e menos conexão com as pessoas. Mas a parte mais importante é entender que a ansiedade tem tratamento. Então, o objetivo não é culpar, por sentir ansiedade, mas começar a entender como ela funciona para conseguir lidar melhor com ela. Então, isso, é o que a gente percebe, no capítulo 1, que ele começa, falando sobre como entender a ansiedade. Já no capítulo 2, o que a gente tem aqui como ponto central é a ansiedade como adaptação. O que a gente observa nesse capítulo, O autor ele traz uma ideia que muda bastante a forma como a gente enxerga a ansiedade. Ele mostra que a ansiedade ela não é um defeito, mas sim um mecanismo de sobrevivência, que no passado, nossos ancestrais viviam cercados de perigos reais, como animais, fome e ataques. Então, quem era mais cauteloso e mais atento tinha mais chance de sobreviver. Ou seja, a ansiedade ela ajudava. O problema é que o mundo mudou muito rápido, mas o nosso cérebro continua funcionando como se a gente ainda vivesse nesse ambiente cheio de riscos. Por isso, hoje a gente sente medo de situações que não são realmente perigosas, E isso explica aquela sensação de eu sei que não faz sentido, mas não consigo parar de me sentir assim. Então, a ansiedade ela não é sua inimiga, ela só está desatualizada para a realidade atual. Já no capítulo 3, o que ele traz ali como ponto central é o livro de regras da ansiedade. Aqui, nesse capítulo, o autor ele explica que todos nós seguimos um tipo de manual interno, como se fosse um conjunto de regras automáticas que guiam os nossos pensamentos. São aquelas ideias de e se der errado, é melhor evitar, preciso ter certeza. Essas regras elas foram úteis no passado, mas hoje muitas vezes elas acabam gerando sofrimento. E o ponto principal é que não é a situação em si que causa ansiedade, mas a forma como a gente interpreta essa situação. Duas pessoas elas podem passar pela mesma experiência e reagir de formas completamente diferentes. Então, aqui o que o autor propõe para a gente é começar a questionar essas regras, perceber que elas nem sempre são verdadeiras e aos poucos substituir por formas de pensar mais realistas. E esse é um passo essencial para a gente conseguir reduzir a ansiedade. Então era isso para esse primeiro bloco que eu queria trazer para vocês, esses 3 primeiros capítulos do livro. Quero que vocês comentem aqui, curtam, comentem, compartilhem. Deixe aqui no comentário, ou se você faz parte do grupo do WhatsApp, pode também falar o que você achou, se você já leu o livro, se você teve essas mesmas percepções.
Então, obrigada e até o nosso próximo bloco.